Então a gente pode fazer assim, provavelmente eu vou tomar boa parte da aula só para bora lá. Quando vocês tiverem, por favor, desliga o monitor, vamos para cá. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa assim que ficou difícil, que ficou confuso, que vocês não entenderam, a gente pode pular para o código. Então, agora eu vou começar a trabalhar com os modelos UML. Isso daqui, para quem não conhece, é um modelo UML. E a gente vai inserindo os elementos a partir das nossas necessidades. Tanto vocês viram que eu não tirei uma aula só para poder falar de UML, que a gente ia falar de várias variações, várias formas, vários elementos, várias montagens, e a gente utilizou poucas delas com muitas combinações. Okay? Então, esse daqui foi aquele primeiro que a gente fez. Na verdade, nós já fizemos, a gente fez começou com a agência bancária, foi isso? Foi agência, foi conta bancária. Foi a primeira atividade que a gente fez, conta bancária. E aí na conta nós trabalhamos, começamos a usar o vector na conta, não foi isso? Para poder fazer as operações de extrato. Na própria conta a gente tinha uma transferência que eu tinha dois objetos da mesma conta. Eu transferia da conta atual para a conta order que eu recebia. A gente já começou a utilizar ali o operador de referência para poder receber a outra conta como referência e poder fazer a transferência entre as contas. Depois da conta nós fizemos um contato, só o contato simples, e aí no contato nós tínhamos alguns requisitos, que era o contato tinha nome, opcionalmente e-mail e uma lista de telefones. Todo mundo feliz? Todo mundo aqui ainda? Ok. Aqui não é comum a gente colocar no UML qual é o tipo de estrutura de dados que a gente vai utilizar. Então a gente coloca aqui uma lista de telefones, mas isso daqui poderia ser tanto um vector, como um list, como um map, como um set. Aqui a gente não vai dizer como é que vai guardar essa estrutura. A gente pode inclusive guardar tudo no banco e nada aqui. Então aqui a gente está dizendo que o contato, ele tem, falando em bom cearense, uma arruma de telefone. Ok? É isso que a gente está dizendo. E a gente diz da mesma forma que uma agenda tem uma arruma de contato. Okay? Quando a gente utiliza essa relaçãozinha aqui, você já vê que está lendo pelo aqui. Quando a gente usa essa relação aqui, a gente está criando uma relação de composição. Tá vendo esse aqui é um losango, não é isso? Pronto. Tá vendo esse losango preenchido? A gente vai estar usando composição, que foi o que a gente falou na semana passada. Qual é a diferença de composição e agregação? É composição e agregação? Foi o que eu falei? Exato. Qual é a diferença de composição e agregação para quem estava aqui? Perfeito. A agregação é quando você não possui os elementos da classe. Você utiliza, mas não possui. Não utilizar como parâmetro, assim, mas você contém referências para elementos de outras classes, mas você não os possui. Tanto que provavelmente se eu destruir a agenda, nesse caso eu destruo os contatos, porque os contatos são parte da agenda. Então aqui a gente tem uma composição. Uma agenda tem 0 ou mais contatos. Ok? Tanto que quando a gente coloca essa ligação aqui, a gente pode inclusive omitir esse parâmetro. Porque é justamente o que essa relação diz. Essa relação diz que uma agenda possui vários contatos. Que é justamente o que esse parâmetro está dizendo. Uma agenda possui vários contatos. Tá certo? Mas eu vou deixar aqui, é redundante, mas eu vou deixar aqui para facilitar a vida da gente. Certo? E a gente tem uma interface com o usuário. Ok? Na nossa interface com o usuário, a relação é de quê? Composição, agregação. O losangozinho é furado, aberto,
não preenchida. Isso daqui diz que a interface, uma interface, se relaciona ou possui uma agenda. Ok? Aqui, ó. Agenda. Seja bem-vindo, querido. Só que essa relação de agregação, a agenda não é da interface numa relação de composição. Se eu matar a interface, a agenda continua existindo? Nesse caso aqui, se eu chamar o construtor, o destrutor da interface, a agenda continua existindo? Vamos que isso é crítico. Continua. Se eu destruir a interface, mesmo assim a agenda continua existindo, porque os dois são independentes. A interface trabalha com a agenda, mas não tem a posse da agenda. A agenda não é componente como posse dele. Então a gente diz que é uma relação de agregação. Tanto que essa setinha aqui significa exatamente isso daqui. Só que define que esse elemento, ele não é uma composição, mas uma agregação. Tudo bem? Contato e agenda foi? Hã? Ah, tudo bem. Eu estou dando aula pro Google agora. Estou dando aula. Ok, vamos dar uma olhada na clínica. Pronto. Essa daqui é a nossa clínica. Ok? Ou uma possibilidade ou uma abordagem da nossa clínica. Deixa eu só ver como é que tá aqui isso daqui. Grandinha nada. Aqui é de OBS. Mas ela tá maquiagem, né? Ela tá maquiagem, então. Só organizar aqui. Ok, let it go. Não dá pra ver não, que tem outro que tem não. Paciência. Ok, vamos aqui para a nossa clínica. Todo mundo que está aqui pelo menos tentou fazer a clínica ou fez uma parte da clínica. É isso? Então, na clínica a gente começou a explorar o problema da integridade. A gente nem chegou a falar nisso, mas alguns talvez perceberam vários problemas que tem aqui. Por exemplo, a gente tinha abordagem tradicional, o cliente está numa relação de composição com o animal, então o cliente possui uma lista de animais. A gente definiu que alguns elementos têm chaves, tipo, animal, ele tem uma chave, que é o quê? O nome. Eu poderia não ter colocado essa restrição, e aí eu poderia ter tido vários animais com o mesmo nome. Para que eu coloquei, eu já comecei os projetos colocando as restrições das chaves, para vocês aprenderem a trabalhar com os containers, com os mapas, com os vectors, fazer busca, verificar a existência. Daqui a pouco a gente não vai precisar mais ter chave em todos os elementos, mas é mais para vocês se habituarem a fazer busca, fazer remoção e etc, utilizando a estrutura. E, por exemplo, na sua agenda, você pode ter vários contatos com o mesmo nome? Na sua agenda do seu celular? Não. Pode, na agenda do seu celular pode. Então, é comum eu ter vários elementos com chaves repetidas, mas a gente vai aprender parte por parte, tá certo? Vamos primeiro restringir, depois a gente aprende a fazer chaves internas. Então vamos lá. A gente tem aqui o cliente, tem o CRUDzinho, ó, adicionar, remover, obter, pegar todos. E que eu vi que vocês estavam com dificuldades, eu comecei a colocar um métodozinho toString em todos os elementos. Tá vendo? O que esse método faz? No Java, esse é o método padrão para poder mostrar as coisas na tela. Então o elemento ele tem um toString, a classe ela tem um toString para a classe dizer como é que ela seria impressa no terminal. Nesse caso aí seria o faz com show.
Seria como se fosse o show. A diferença disso daqui para o show é que o nosso show joga direto para o cout. Isso daqui transforma um elemento em string e aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso jogar para um arquivo, eu posso jogar para o cout, eu posso fazer uma composição de várias strings. Não necessariamente eu estou lançando direto para o terminal. Então é só uma variaçãozinha. Tá? Ok. Nós tínhamos os clientes e os serviços. Basicamente a clínica ela oferece serviços para os clientes. Você vê que os métodos getSet a gente não coloca para não sobrecarregar. Então a gente não coloca getNome, setNome, getPreço, setPreço. Agora atenção, fica na responsabilidade de vocês definir quais os gets e sets que ele deve ou não ter. Você não deve colocar getSet para tudo. Por exemplo, no caso da conta, você deve ter set saldo. É bem boba, mas você não deve ter set saldo. Você opera com o saldo através de débito e crédito. Você não tem um set saldo. Por exemplo, numa classe que guarda senhas, não é? Você deve ter get password. Não. Show password. Mas professor, como é que eu vou obter o password? Você pode ter um match ou validate, que você recebe o password e retorna só o booleano para dizer se é igual. Então você não está dizendo o password para a pessoa, mas se ela sabe o password, a classe é capaz de pelo menos validar que ela sabe o password. Então se fosse numa classe que sei lá, guarda o password, você teria um campo lá de senha e você teria um validate password para dizer se a pessoa sabe ou não sabe. Então você recebe o password que a pessoa está dizendo e retorna um booleano para dizer se ela acertou. E você, por exemplo, teria ter um change, um mudar password. Um mudar password receberia o quê? O password antigo e o password novo. Aí ele muda o antigo se a pessoa souber o antigo. Você está vendo que getSet não cabe em todo lugar? E aí a gente omite para ficar na sua responsabilidade. Caramba, será que eu realmente preciso de um método set para cá? No saldo você não precisava de um set saldo. Será que realmente preciso de um get para cá? Password é um caso raro, mas é um caso que não faz sentido eu ter um get para ele. Então quer dizer que quando eu tiver uma senha, vai ter o objeto e tem um get de comparação. Porque ontem eu estava fazendo isso aí, de alguns caras estavam falando que era melhor fazer um map, uma chave, era melhor o map ou melhor assim? Eu de coração não entendi. Era melhor ter um map para poder comparar senha. Um quê? Map? Para pegar as duas chaves e comparar. Eu não entendi, não. Tipo, o map não vai ter... Chave e valor. O mapa. Tá falando do mapa, chave e valor. O mapa é usado para guardar dados. Para que tu vai usar o mapa? Para guardar as senhas e comparar elas. Eu realmente não entendi por que isso. Eu estou entendendo sua pergunta, mas ela não faz sentido na minha cabeça. Depois tu tenta me explicar mostrando, entendeu? Talvez eu vendo o caso, eu consiga entender, mas eu não estou conseguindo imaginar a situação. Tá certo? Foi mal. Ok. Tudo bem. A gente tem que... Serviço é uma classe dummy, né? Serviço não faz nada, por enquanto. Serviço é só uma struct que guarda valores pares. No fundo, isso daqui é só uma relação de pares. A própria venda também não faz nada, né? A venda é só uma tupla que guarda a relação serviço, CPF e animal. E a gente tem a clínica que faz coisas demais. Okay? Então a gente tem a clínica que gerencia as vendas, os serviços, os clientes e ainda realiza as vendas. Então aqui a gente tem uma clínica super com muitas responsabilidades, muitas atribuições, mas vamos deixar ela quieta por enquanto.
A gente tem adicionar cliente, remover cliente, ABT cliente, etc. Adicionar serviço, remover serviço, pegar serviço, vender serviços. E a gente tem mostrar vendas e pegar saldo. Mostrar vendas, ou pegar vendas e mostrar saldo. E a gente tem a interfacezinha, mesma ideia das outras, uma agregação com a clínica para poder interagir com o cliente, com a gestão de clientes, a gestão de serviços e o principal. Eu não sei se vocês rodaram o código que eu mandei da clínica para vocês. Vocês rodaram ou não? Deixa eu ver aqui. Clínica. Só acertar as cores aqui. Environment. Então, pessoal, eu estou usando tudo na main para facilitar o compartilhamento, mas daqui a pouco não vai mais caber. Tudo num arquivo só, vai começar a ficar muito ruim, porque a quantidade de classes começa a explodir, conforme, por exemplo, a gente bota herança, interface, aí bufou. Daqui a pouco nossos projetos têm pelo menos 7, 8, 9 classes diferentes, vai ficar ruim de trabalhar tudo na main. Mas por enquanto dá. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente estava com problema na implementação, né? Aqui eu fiz uma master Gamb, uma dummy Gamb, porque no C++ você não consegue, na mesma linha, você não consegue receber um valor sem criar uma variável, né? Você não consegue, tipo assim, pegar o valor e retornar o valor sem isso. Você tem que criar uma variável, dar um CIN para essa variável, e aí dependendo do tipo da variável ele puxa da entrada. Então eu fiz essas duas funçõezinhas para simplificar, pegar os dados lá na parte principal, que é ler um string e ler um float. Daí tudo bem? Todo mundo feliz? Satisfeito? Ok. Serviço não tem nada, mas aqui a gente está o show, né? o toString do serviço. A gente já viu esse string, não foi? Em sala? Em sala eu não mostrei isso aqui. Tudo bem. Para que serve esse carinha? Esse carinha funciona como se fosse um fluxo. Em C++, a gente tem o CIN e o COUT, que são os fluxos padrões de entrada e saída. E a gente tem os arquivos, que são fluxos, mas para dentro de arquivos. E para simular esses fluxos, para string, a gente tem o string. Então, como é que funciona esse carinha aqui? Ele funciona tanto como entrada, como, por exemplo, como saída. E você pode escrever coisas para ele como se estivesse escrevendo para o cout e depois perguntar, o que foi que eu escrevi mesmo? Então, por exemplo, aqui eu criei um string e aí eu escrevi para ele, como se fosse o cout, tá vendo? Ó? Mandei o nome, mandei a setinha, mandei o preço, tudo mais. Não mandei o endl. E no final eu pergunto, ei, o que foi que eu escrevi em você? Então é uma forma de tudo que você mandava para o cout, você vai estar agora pegando a string que foi gerada dessa informação. Foi fácil de digerir isso daqui? Não? Qual a biblioteca dele? É a S-Stream? É a S-Stream. Bora lá. É necessário. Hã? Não, é porque tipo, muitas dessas funções você só entende quando você vai fazer um código, aí você se dá com a situação que tem que usar. Você aprende a coisa. Tudo bem, mas vamos lá. Faz de conta que você tinha um método show. Vamos step by step, ok? Você tinha um método show que ao invés de... que pega e mostra informação na tela. Cout. Pelo menos esse daí deu certo? Ok? Então eu tenho um método show que mostra os elementos na tela.
Mostra o nome e mostra o preço. Aí você pensa, poxa, eu não queria jogar direto para a tela, eu queria pegar o texto correspondente a esse elemento. Aí você vai lá em cima, você dá esse include aqui, ó, include string, que é o string. Aqui eu estou colocando só para vocês saberem, mas não é aqui não. E aí você faz o seguinte, eu quero retornar um string. Ok, string. Não é mais show. Agora eu vou fazer toString. Como eu quero escrever isso que eu estava escrevendo para Cout para algum lugar, eu vou criar um string e vou chamar ela de SS. Ao invés de mandar para o Cout, eu vou mandar para onde? SS. Aí agora a pergunta é, o que foi que eu escrevi em SS? ss.str. Tchan. Que outro nome você dá a esse negócio ali, toString? Que outra coisa poderia ser escrita no lugar daquele toString? Porque eu não estou entendendo se esse toString é parte do comando ou se é parte da função. Não, isso aqui é o nome da função. Eu poderia ter chamado isso daqui de serialize. Em português, por favor. Serializar. Serializar. Porque assim, vamos lá. Tudo bem. O que é serializar? Vamos pensar em serializar. Quando você vai fazer a transmissão de um objeto pela internet, por um canal de dados, você não manda o objeto, você manda um fluxo de dados. Você manda um texto, você manda os bitzinhos nadando no caminho, tá certo? Esses bitzinhos, esse fluxo de texto, numa requisição qualquer, ele é um texto. Então você tem que ser capaz de pegar um objeto qualquer e transformar ele em texto. E você tem que ser capaz de pegar o texto e reconstituir o objeto. É um duplo caminho. A gente não está utilizando, mas em C++, em ED a gente utilizou em alguns casos, não foi? Foi. Por exemplo, quando a gente pegava a estrutura de dados, uma árvore, uma lista, qualquer coisa, e escrevia o texto correspondente àquela estrutura. A gente fazia um processo de serialização. Depois eu pegava esse texto e era capaz de reconstruir a estrutura. Tudo bem? Por quê? Porque eu quero ser capaz de transformar o meu elemento em texto. Então a gente poderia ser chamado de serializar ou gerar string. Ups, bati aqui no insert. toString. Então eu vou pegar o meu cachorro não, meu animal e gerar um texto que define esse animal. Qual seria o texto? Seria o nome do animal, uma setinha, não, aqui é serviço, né? Mas tudo bem, vale para qualquer um. Como é que eu defino meu serviço? O nome do animal, setinha, o nome do serviço, setinha, o preço do serviço e o valor. É isso que esse método faz. Por quê? Porque toda vez que eu quiser imprimir o meu serviço na tela, eu não preciso eu mesmo fazer o código. Eu acredito que o serviço sabe como se imprimir. Essa é a ideia. Por isso que cada elemento vai ter um métodozinho desse. Eu estou chamando de toString, mas a gente poderia chamar de outro nome. O que importa é que o serviço sabe como gerar um string dele mesmo. O cliente sabe como gerar o animal sabe como... Aqui é animal, né? Pronto. O animal sabe como gerar um string dele mesmo. Seria o nome e a raça. O cliente sabe como gerar uma venda sabe como gerar um string dela mesma. A gente tem cliente, animal e serviço. E o cliente sabe como... Coloquei, não? Tá aqui. Como é que eu imprimo o cliente? Mostro o CPF, mostro o nome, mostro o e-mail, quis colocar. Depois eu mostro o quê? Todos os animais que ele tem. Todos os animais eu pego e mostro o animal. Porque o animal, ele está aqui não como um vetor, mas como um mapa. O cliente, cadê? O cliente, vou tirar isso daqui tá errado. O animal, ele está guardado dentro de um mapa. Professor, por que você está usando o mapa?
O senhor está só complicando a vida da gente. O senhor devia estar usando o vetor. Engraçado que quando eu conversei com o Camilo, eu perguntei, Camilo, qual é a principal dificuldade do pessoal que chega lá na NPI? Assim, o povo não sabe usar estrutura de dados. Eles ficam usando a relist para tudo. E a relist não serve quase para nada. Mas... E outra coisa, tudo bem que tem um overload aqui de você utilizar um mapa, mas olha que legal. Aqui o cliente, animal não já tem uma chave, que é o nome do animal? Animal não já tem uma chave que é o nome de animal? Dá para fazer uma série de coisas bem legais se a gente estiver utilizando mapas. Como é que eu faria adicionar animal usando o vetor? Tenho que percorrer o vetor todinho, né? Assim, procurando o que? Se ele já existe, se ele não existir, aí eu faço a inserção. Usando mapas eu faço essa linha aqui. É uma linha. Usando mapas eu faço isso daqui. Lá no final, porque deu ponto certo. Tudo bem. Em C++, quando por exemplo vocês abrirem a documentação, diferente de quando vocês usavam em FUP, map, C++, insert. Entendi. Vocês vão ter várias sobrecargas do mesmo método. A gente pode ter polimorfismo de método, que isso a gente chama assim. Significa que um método com o mesmo nome pode ter vários comportamentos diferentes. Então eu tenho um método inserir, mas eles podem ter parâmetros diferentes e retornos diferentes. Por exemplo, é o caso do método insert. O método insert do mapa, ele tem essas 4 variações aqui. Essas 4 variações. Eu posso fazer uma inserção de um único elemento, onde eu vou inserir um par, né? Porque o meu mapa não é composto de pares. Eu faço a inserção de um par, que é chave valor, e ele retorna um... Vocês conseguem ler? Fica muito ruim por causa do verde, né? Eu faço a inserção de um par e ele me retorna um par. O que é que o meu par contém? A posição do elemento, se ele for inserido. Se ele for inserido, o iterador contém a posição de onde ele foi inserido. Se ele não foi inserido, o iterador contém a posição do elemento que já está lá com a mesma chave. Porque o mapa ele não tem uma única chave, uma única entrada por chave. Então, se eu tento inserir o animal hex, aí ele vai tentar. Se não tem nenhum elemento com a chave hex, aí ele coloca o hex, retorna a posição do hex e diz, verdade, consegui inserir o hex. Se ele tenta inserir o hex, mas já tem outro hex cadastrado para mim, ele vai dizer, não consegui inserir o hex, porque já tem outro hex cadastrado nessa posição. Ok? Que é justamente o que está sendo feito aqui. Eu vou tentar inserir na minha lista de animais um par, que é o par da lista, a lista não é de string para animal. Ok? Vou tentar inserir um par contendo o quê? A chave, que é o nome, e quem mais? E o animal. Então eu vou tentar inserir esse animal nessa posição. Isso daqui é o animal, isso daqui é a tentativa de inserção, correto? A tentativa de inserção me retorna o quê? Um par, composto por iterador e booleano. Então, isso daqui é um par, correto? Um par ele é composto de 2 elementos, o quê? O first e o second. Isso daqui é um par e eu só quero saber se deu certo ou não. Então, eu pego o quê? Eu pego o second. Então o mapa já me dá a inserção em one shot, né? Um golpe só, ele já tenta fazer a inserção pela chave e já me avisa se conseguiu ou não conseguiu. Mas se você quiser continuar fazendo vetor, não tem problema, é uma forma de implementar.
É uma forma mais prática, né, do que ficar andando com fores para todos os lados. O próprio erase também é muito divertido. Ó, eu quero remover o animal com esse nome se ele existir. Você pode fazer o for, não tem problema nenhum. Vai fazer para cada animal. Se por acaso você achar um animal com o mesmo nome, então chama vector.erase vector.begin mais índice. Ou você pode dizer mapa, tente remover o elemento que está com essa chave. O que é que isso daqui retorna? A quantidade de elementos removidos. Se a quantidade de elementos removidos for 1, é porque eu consegui remover o elemento com essa chave. No mapa você não vai ter. No multimap você vai ter. Mas no mapa não. No mapa aqui ou dá 0 ou dá 1. Ok? Olha esse daqui como é criativo também. Eu quero obter o endereço do animal. Tá certo? Vou fazer aqui porque eu vi que ficou, no longo prazo ficou mais fácil. Eu quero retornar esse animal. Se o animal existe, eu retorno o endereço do animal. Se o animal não existe, eu retorno nulo, pode dizer que o animal não existe. Aí aqui a gente usa o nosso amigo ternário, né? One shot, uma linha. Então, se a busca do animal da final da lista, final do mapa, significa o quê? Que ele não existe. Se não existe, o que é que eu retorno? Nulo. Se ele existe, o que é que eu retorno? O endereço do animal. Então, assim, se isso daqui está confuso para você ainda, o que é que você tem que fazer? Abrir o editorzinho, tentar criar um mapa, tentar inserir elementos no mapa, tentar imprimir o que é que está saindo do mapa, testar os comandos e ver o que é que eles retornam. Porque eu não consigo uma forma mais simples de explicar do que isso. Talvez fazendo uns exemplos com vocês, mas aí é sentar e tentar fazer, né? Tem outro aqui, por exemplo, eu quero a lista de animais. Vamos para cá. Eu estou fazendo as cópias dos animais ou pegando as referências dos animais aqui? As cópias. Então, quando você der um get animais, você não pode, por exemplo, pegar um desses animais e mudar o nome. Você vai estar mudando o nome do elemento real? Não. Ok? Então, aqui são mesmo as cópias. Professor, e se eu quisesse as referências? Bora lá. Isso tem muita diferença. Aqui, ó, os teus animais, eles estão guardados dentro de um vector ou dentro de um map? De um map. Se você fizer isso daqui, atenção que isso é chato, divertido, não vamos dizer que é chato não, tá certo? Se você fizer isso daqui, você está retornando uma referência para o animal ou uma referência para o vetor? Para o vetor. Você está retornando uma referência para o vetor. Só que o teu vetor é estático ou ele é do escopo da função? Aqui, ó, vector. Do escopo da função. Como é que você vai estar retornando uma referência para um vetor que quando acabar a função vai desaparecer? Você pode fazer isso? Não. Tudo bem, eu sei que vocês não entenderam. Bora lá de novo. Ok? Uma vez a gente disse que... Vai dar certo. O que, mano? É porque funciona. Tipo, você faz o que eu quero, tá funcionando. Mas funciona por tempo indeterminado. Por isso que vocês dizem assim, professor, quando eu fiz em casa funcionou. Você não está funcionando agora porque está errado. É o tipo de coisa que você bota aqui e só vai dar errado quando eu olhar o código, quando você rodar para eu ver. Por quê? Vamos tentar entender. O que é que significa isso daqui? Isso significa que o retorno, no parâmetro de retorno, você está retornando a referência dele, correto? Só que qual é o objeto, qual é a classe que eu estou retornando? Eu estou retornando um animal? Não, eu estou retornando um vector, ok? Só que esse vector, ele é um objeto, um elemento como outro qualquer. Você criou ele dentro da função, então o escopo dele é o escopo da função. Quando essa função acabar,
esse vector vai deixar de existir. Da mesma forma que se você criasse um int aqui dentro, sei lá, vamos fazer aqui, int x, na hora que a função acabar, o x é desalocado, o x ele desaparece. Então você, por exemplo, não poderia fazer retornar esse x aqui, porque você quer uma referência de um inteiro. Você quer uma posição válida de memória onde esse inteiro está. Se você retornar x, você está retornando a posição de um elemento que vai ser destruído quando a função acabar. Ok? Tudo bem? Então bora lá. Mesma coisa para o vector. Esse vector vai deixar de existir quando a função acabar. Então você não pode fazer isso. Se você quiser retornar as referências para os animais, você tem que retornar um vetor de referências. Significa que cada elemento desse vetor possui o mesmo endereço dos elementos que estão armazenados dentro do teu mapa. Então é como se você retornasse um vetor. A pessoa vê um vetor, mas quando ela olha para dentro do vetor, o elemento que está na primeira posição do vetor é o elemento que está em alguma posição válida do mapa. Foi demais? Hã? Posso. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Eu perdi a minha chave. Eu não tenho como entrar na minha sala. Alguém tem pincel? Eita, macho. Bora lá. Tudo bem. Bora, nós. Você tem uma função lá, int, underline, sei lá, qualquer coisa. E aí aqui você cria um int x e tenta retornar esse x. Ok? Tudo bem. Então vamos lá. No teu... Vou escrever bem aqui. Na tua memória, que está alocada para o teu código, você chamou a função. Na hora que você chamou a função, você criou um pedaço de memória. Você alocou um pedaço de memória. Você criou um x. Está aqui a memória do x. Ok? Aí aqui na main, você tem, por exemplo, vamos chamar aqui que isso aqui é um get, uma função get. Ok? Aí você dá um get e dá mais igual a 1. Ou seja, para poder pegar isso daqui e fazer mais 1, isso daqui tem que ser uma posição válida de memória, porque você não pode armazenar 1 num canto que não existe, não é verdade? Então você acabou de chamar a tua função, você chamou o teu get, você criou esse bloco de memória para a função, você criou o seu x, você armazenou um valor do seu x, 5, ok? Você retornou a referência para x, então o que é que esse cara vai receber aqui? A referência para x. Só que ele vai receber a referência para uma coisa que acabou. Quando o get acabar, isso daqui é descartado. Na hora que isso aqui é descartado, você ainda está se referindo a um bloco de memória que você não tem o direito mais de escrever. Então, quando você colocar mais um aqui, você está pegando a referência para um bloco de memória que você não tem permissão de escrever, está pegando o valor dele e está escrevendo uma coisa nele. Você não pode fazer isso. Então, a mesma coisa funcionaria se eu tivesse aqui com o endereço. Se eu retornasse, por exemplo, o endereço de x, eu ia estar retornando esse endereço desse bloco de memória. A diferença do endereço para a referência é que o endereço te retorna o endereço do bloco de memória. A referência cria outra variável e relaciona ela com esse bloco de memória. Mas, no fundo, você está trabalhando com o mesmo bloco. A diferença é ou você está trabalhando com o endereço, ou você está trabalhando com a variável que foi criada, mirando para esse endereço. Quando a gente tem o vector, no nosso caso aqui específico, ó, a gente tem na memória do programa o teu mapa. Tudo bem? Está aqui o teu mapa. O teu mapa está cheio de elementos válidos. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Então aí a gente tem aqui A,
X, como se fossem os valores dos elementos, tá certo? A, X, V, Z. Tudo bem? Tá aqui os elementos do teu mapa, os elementos numa relação chave e valor. A gente tem A, a gente tem o X. Pode desacelerar um pouquinho. Deixa eu ver bem. O mapa, ele é uma estrutura de dados que ele guarda pares. Para que serve o meu amigo mapa? O mapa eu digo, querido, você tem algum cachorro aí? Aí ele vai procurar nas chaves, ver se tem alguma chave que seja cachorro. Se tiver uma chave que seja cachorro, ele me retorna um par. Como é que é construído um mapa? Nesse caso do C++, o mapa ele é uma árvore. Provavelmente uma árvore, eu não sei se uma árvore B, uma árvore rubro-negro, mas você já fez a estrutura de dados? Tudo bem. Então, como é que funciona? Então, por exemplo, eu quero guardar os meus animais, né? Assim, cada animal tem um nome. Então, vou simplificar aqui. Então, a gente pensando na árvore binária. A ideia da árvore binária é que cada elemento tem menor e maior. Então, aqui seria como se fosse eu tenho vários animais, tenho vários animais cadastrados. Então, aqui seria o animal, o nome de animal começa com P. Vou chamar de Paulo, não consigo pensar. Paulo. Na chave Paulo, você tem os dados do Paulo. Ou seja, você tem a raça, você tem o tamanho, você tem todos os outros atributos que você tem relacionado ao cachorro. A raça, o tamanho, quantos banhos ele já levou, etc. Aí, aqui a gente tem o F é menor do que P, A, B, C, D, E, F, pronto. Aqui a gente tem o Francisco. E aqui todos os dados do animal Francisco. Aqui a gente tem o Abner e todos os dados do Abner. Uma coisa que seja mais do que F, F, G. Aqui a gente tem o Guga e todos os dados do Guga. Maior do que P, a você deve jogar de outra região, P, Q, R. Aqui a gente tem o Raul, todos os dados do Raul. A você deve jogar de P, Q. A gente tem aqui o Keké e todos os dados do Keké. Aí aqui é maior do que R, S. Aqui a gente tem o sapo e todos os dados do sapo. É uma estrutura simplificada, mas é isso que é um mapa, tá certo? No caso, se a gente tivesse em Java, isso daqui a gente chamaria de um tree map. Em C++ é só map, ok? Na estrutura não é exatamente essa, mas já dá para dar uma ideia. Então, quando eu quero, por exemplo, procurar se um animal existe, ver se ele possui cadastrado o animal Guga. Eu não tenho que percorrer são quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não tenho que percorrer os 7 elementos atrás do Guga. Eu faço uma busca binária. Guga, G é menor do que P? Francisco, G é menor ou maior do que Francisco? Maior. Opa, eu tenho o Guga. Então eu consegui obter o elemento que está dentro do meu mapa com bem menos operações do que se eu estivesse dentro de uma lista. Ele chegou aqui no Guga e retorna o que para mim? A chave e o valor. Ou seja, retorna a string Guga e o objeto que corresponde ao animal Guga. Ok? Tudo bem? Então, é isso daqui que é um mapa. Um mapa é uma estrutura que esconde isso daqui para mim. Você não vai estar interagindo com a árvore, mas é o que ele está fazendo por baixo dos panos. Ele está guardando os teus elementos para que você tenha um acesso rápido a esses elementos. É isso que as estruturas fazem. De certa forma, todos os containers, mapa, list, set, vector, eles escondem a estrutura interna para vocês e dão apenas acesso às funcionalidades. Então, nós temos que, na tua função principal, aqui, na tua função principal, no teu código, você tem um mapa de string para animal, onde eu estou guardando todos os animais desse cliente. Bora lá para o retorno.
Vamos fazer assim. Ok? Estou criando um vetor de animais. Tudo bem? Nós já falamos no começo, há um tempo atrás no semestre, quando eu dou um pushback para dentro do vector, ele joga para lá a cópia ou a referência do valor. Quando eu dou um pushback, eu coloco a cópia do valor. Então eu só posso colocar para dentro de um vetor, eu só posso fazer um vector de coisas que sejam copiáveis. Se você tem uma coisa que não pode ser copiável, não pode ser duplicada, você não pode botar isso dentro de um vector. Ele coloca dentro do vetor, ele coloca o endereço do objeto ou coloca uma cópia mesmo? Uma cópia mesmo. Se você tem uma estrutura, sei lá, que ocupa 50 bytes, ele vai fazer uma cópia dessa estrutura de 50 bytes e vai colocar a cópia dentro do vetor. Então o vetor guarda as cópias dos elementos. O endereço do objeto original, então... Você está fazendo a cópia. Entendeu? O vetor guarda as cópias. Certo? Usando pushback. Pushback, ele faz as cópias. O emplace, ele coloca o emplace é outra coisa. Vamos lá. Ele move, o emplace move, mas eu não vou conseguir explicar para vocês. Eu quero fazer uma movimentação agora. Ele pegaria o endereço, o ponteiro que aponta para a posição mais da frente ou não? O emplace? Não. Vamos lá. Existem muitas coisas escondidas por baixo da capa do C++. Vamos lá. Vamos ficar só com a cópia, tudo bem? Então pushback faz o quê? Cópia. Pushback faz cópia. Então o que é que esse cara faz aqui? Uma cópia. Uma cópia de quem? Desse animal para dentro do vetor. Porque eu quero retornar uma... Eu estou ficando com fome, eu não tomei café. Bora lá. Eu quero retornar um vetor de animais. Então, eu faço a cópia do animal que está no mapa e retorno a cópia desse animal. Ok. Então, se eu tivesse isso daqui... Se eu tivesse isso daqui, vocês já entenderam que eu estou retornando a referência para quem? Para o vetor. Então, eu estou criando dentro dessa função um vector, estou armazenando elementos, na verdade, está aqui o primeiro elemento, está aqui o segundo elemento, está aqui o terceiro elemento, e eu estou retornando uma referência para essa posição de memória que não vai existir quando eu retornar. Mas provavelmente, se não escreverem lá nada, ainda vão estar os valores, por isso que fica funcionando quando tu retorna a referência. Ok? Funciona porque o que é que pode funcionar? Se você tem um vector de animais, ao invés de um mapa, por exemplo, se ao invés de um mapa eu tivesse um vector de animais, tá vendo? Aí sim eu poderia fazer isso daqui. Return animais. Porque eu não estou retornando um vector que foi criado dentro dessa função. Eu estou retornando um vector que existe enquanto esse objeto existir. Então, ele está tudo bem? Ok? O que não pode é você criar o vetor aqui, e retornar uma referência para esse cara. Para esse cara você não pode. Mas para esse cara aqui, você pode. Porque esse cara não vai desaparecer quando a função acabar. Ok? Professor, por que você não retorna direto logo o mapa? Você poderia retornar logo direto o mapa. Porque não é uma boa prática retornar as estruturas de dados que você usa interno no seu programa. Porque se você quiser mudar a estrutura de dados, aí você está mudando a assinatura dos métodos. A estrutura de dados é para ser uma coisa transparente. Não é para a pessoa saber como é que você está guardando os animais dentro da pessoa. É simplesmente para ela ser capaz de pegar e retornar os animais. Diz. A assinatura é isso daqui. São os parâmetros, o retorno e o nome.
Isso daqui é a assinatura do método. Ok? Então, assim, em Java, o padrão é você retornar uma coisa dessas daqui. Cadê onde é que está o getAnimals? Em Java, você retornaria algo como uma lista de animal get animais. Só que o padrão do Java já é retornar as referências. Isso aqui seriam referências, o padrão do Java. O padrão do C++ é retornar as cópias. Mas, professor, se eu quisesse as referências, você poderia, por exemplo, seria mais fácil para você retornar os endereços. Então, ao invés de você retornar o animal, você retornaria o quê? O endereço do animal. É porque referências têm uns casos tão capciosos que é melhor usar mesmo só para receber parâmetro. Pelo menos enquanto vocês não entendem os desdobramentos do que acontece dentro da linguagem. Por isso que eu digo que é linguagem divertida, mas qualquer level a mais dentro da cebola já tem cores diferentes. Ok? Qualquer anel a mais dentro da cebola já tem cores diferentes. Tudo bem? O que é que importa pra gente? Aqui eu estou retornando um vetor com as cópias dos animais. Se eu quiser o animal mesmo para poder alterá-lo, o que é que eu vou fazer? Uso o get. Se eu quero alterar o animal, eu uso o get. Se a minha estrutura de dados interna é um vector, eu poderia retornar o vector animais. Só que não é legal fazer isso. Bora lá, meu povo. Isso daqui não é legal de fazer. Por exemplo, se você tem isso daqui, ó. Pegar animais, aí você retorna a tua estrutura de dados interna para fora. Você pode retornar a cópia. Ah, professor, por que eu não devo retornar a estrutura de dados interna? Porque quando você der entregar a tua estrutura de dados interna para fora da tua classe, você não tem mais nenhum processo de validação. A pessoa que pegou o teu vector pode inserir um animal duplicado dentro do vector agora? Pode, porque ele não tem o teu vector. Ele tem o teu vector, então ele pode adicionar os animais que ele quiser e remover os animais que ele quiser. Você vai ficar sabendo? Não. Porque ele tem acesso à tua referência de dados interna. Então ele pode remover e alterar e fazer o que quiser com os teus dados. E você não vai sequer, por exemplo, validar se está sendo uma inserção correta, se está sendo uma remoção correta e etc. Por isso que você não pode retornar a tua estrutura de dados. Porque você dá permissão para o programador que está utilizando a tua pessoa a esculhambar a tua classe. Ah, professor, mas eu tenho que confiar no programador. Não, você não tem que confiar no programador. Você tem que desconfiar do programador. Uma boa prática de programação sugere que você só dá o poder que a pessoa precisa para fazer as tarefas dela. Porque se você entrega mais poder do que isso, é mais fácil de cometer erros. Entendeu? Então, se você faz isso daqui, você está, por exemplo, permitindo que a pessoa faça uma adição de um novo animal sem verificar se ele já está dentro se já tem outro com o mesmo nome, que quebra a tua lógica de negócios. Foi ou não foi? Por exemplo, tua lógica de negócios bora lá, meu povo. Eu sei que isso daqui tem uma sobrecarga, mas é prática, paciência, é laboratório, paciência. Tem vários desdobramentos para resolver uma coisa, paciência. Mas é melhor vocês aprenderem aqui do que quebrarem a cabeça para aprender sozinhos. Eu estou economizando aqui, para quem for trabalhar com C++, eu estou economizando aqui 1 ou 2 anos de dor de cabeça na disciplina. Tá certo? Então, bora lá. Quando você tem uma classe, só dê o poder de usar, só dê poder suficiente para as pessoas. Se você tem você não tem um método de validação para inserir animais, você só insere os animais se eles, por exemplo, tiverem validados, se não tiver outro igual e etc, e etc. Isso é o que a gente chama de lógica de negócios. Quando você retorna
uma referência para a tua estrutura de dados, a pessoa que der esse get, ele tem o teu vetor. Se ele tem o teu vetor, ele pode inserir elementos no vetor diretamente, sem passar pela tua validação. Correto? Ok? Então você não deve fazer isso, porque você não deve permitir que a pessoa quebre a tua lógica de negócio. Quando você retornar a cópia, qual é a única forma que ele tem para inserir um animal dentro dessa pessoa? Chamando a função adicionar. Lembrei daquele filme Todo Poderoso, que ele diz que vai colocar um macaco dentro do vocês já assistiram, né? É porque eu falei inserir um animal dentro da pessoa. Tudo bem. Então, quando você retorna apenas a cópia, você garante que os elementos só vão ser removidos via remover e só vão ser adicionados via adicionar. Ok, tudo bem? Let it go. A mesma coisa no Java. No Java, você não deve retornar a sua lista interna, a sua estrutura de dados interna. Você deve retornar a cópia da lista. Porque aí, na melhor das hipóteses, a pessoa altera os elementos da lista, ao invés de ter a lista para adicionar e remover elementos. Maria. Very good. Tô vendo que a aula todinha a gente vai ficar aqui, né? À noite tem mais. À noite tem segundo round. À noite eu queria fazer herança, interface. Bora lá. Nossa amiga clínica. Nossa amiga clínica eu fiz da mesma forma, olha que legal. Fiz um mapa de clientes, um mapa de serviços e um multimap de vendas. Professor, eu posso só usar o Vector até o final do semestre? Pode, meu filho. Pode. Hã? Tá aprendendo a usar ele agora. A diferença é que no Vector, cada uma dessas funções tem pelo menos um laço e uma verificação, né? O que seria adicionar o cliente? Tento inserir um cliente com esse nome. Aí eu pego, por exemplo, se ele deu certo ou não deu certo. Eu fiz aqui no mapa com golpe. Com o Vector eu vou fazer o quê? Para cada cliente na lista de clientes, se esse cliente já tem um nome igual ao desse cara, retorne falso. Se não, dê o cliente.pushback no cliente. Você pode fazer assim. Como o meu tempo para poder implementar todos os códigos é muito limitado, eu acho muito mais difícil errar fazendo isso do que fazendo todos os laços e verificações. Que basicamente é sempre a mesma coisa, ó. Insert, erase, find. Que a gente tinha feito igualzinho lá em cima, não foi? Insert, erase, find. A mesma coisa para adicionar um serviço. Insert, erase, find. Quando tu criar um serviço, não está dando valor do serviço aí. Não, aqui eu já passo o serviço criado. Então o serviço ele é criado fora daqui. Eu vou armazenar o serviço que me foi passado. Certo? Que é o mais comum. Você transfere objetos. Os parâmetros são objetos ao invés de serem primitivos. Ok? O multimapa é a mesma coisa do mapa. A diferença é que você pode inserir várias coisas com a mesma chave. Só isso. Então, o find funciona igual, o erase funciona igual, o insert funciona igual. A diferença é que eu posso inserir vários elementos com a mesma chave. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que, como no mapa, a nossa estrutura fica o quê? Ordenada. Tá vendo aqui? A estrutura está ordenada pela chave. Então, quando você usa um mapa, você já ganha a vantagem dos teus dados estarem ordenados pela chave. Por exemplo, na agenda de contatos. Se você usar um vector e você quiser manter ordenado, toda vez que você inserir um elemento, você tem que ordenar o vetor de novo, não é verdade? Inserir um elemento, mandar ordenar o vetor. Ou então, se você não quiser ficar ordenando o vetor direto,
Toda vez que você quiser mostrar os elementos da tua agenda, se você quiser que eles saiam ordenados, você pega o teu vetor, ordena e mostra. Pega o teu vetor, ordena e mostra. Que tem complexidade, é mencionado na web? Muito melhor o map, porque você faz isso só na hora da inserção. Você não faz isso o tempo todo. Aqui é uma árvore binária, então aqui é log de n. O O de n seria o vetor, porque você tem que percorrer os n elementos. Se fosse um hash map, aí seria constante. No C++, o hash map a gente chama de unordered, mapa não ordenado, que seria em Java o hash map. Ok? Mas qual é a vantagem desse cara? A vantagem desse cara é que ele mantém a minha estrutura ordenada. Diz. Ah, tudo bem, bora lá. Vamos lá. Eu estou fazendo uma venda, não é verdade? A venda, ele é uma tupla que tem três coisas, ok? Um cliente, um animal e um serviço. Poderia ter colocado mais coisas no serviço, tipo preço, sei lá. Tanto faz, a diferença é que eu quero guardar isso daqui. Quem é que vai ser a chave desse negócio? Eu vou estar ordenando isso daqui pelo quê? Se eu botasse num vetor, simplesmente não teria chave, né? Seria todas as vendas, por exemplo, por ordem cronológica dos acontecimentos, o que também é uma boa ideia, né? Então eu teria a ordem cronológica no meu vetor. A ordem no meu vetor seria a ordem das vendas. Primeira venda, segunda venda, terceira venda, quarta venda, quinta venda, usando um vetor. Usando um multimap, a gente pode deixar ordenado por chave. Por exemplo, se eu escolho deixar ordenado por cliente, então ele vai agrupar todas as vendas daquele cliente. Então se eu quiser fazer uma busca, quais foram as vendas do cliente, elas vão estar todas juntinhas. Se eu ordenasse, se a chave fosse o serviço, ele deixaria juntinhas todas as vendas do mesmo serviço. Então essa é só a diferença. Porque como eu não tenho um identificador único para venda, então eu teria isso daí. Por exemplo, se fosse o dia, eu poderia criar um campo dia e colocar ordenado pelo dia. Ou se eu tivesse uma hora, eu poderia fazer com que a hora fosse a chave. Eu poderia achar os elementos que aconteceram semana passada, semana retrasada, ontem, antes de ontem, utilizando a estrutura do mapa para fazer a busca. Isso é o que dá, você tendo a mesma disciplina, professor de estrutura de dados e programação orientada a objeto. Pois é. Mas no fundo, o que é que eu estou dizendo? Se você quiser usar vector, você pode usar vector. Não é errado. É limitado, mas não é errado. No momento atual não é errado. Mas eu estou fazendo assim, porque como vocês na teoria já sabem usar o vector, pelo menos já deveriam saber fazer inserção, remoção e busca. Já era para saber. Não era para a gente chegar nesse nível e você não conseguir fazer operações como essa que a gente faz desde o primeiro trabalho. A gente faz adicionar, remover e obter desde o primeiro trabalho. Desde o segundo, né? Porque o primeiro era só o histórico. Mas a gente trabalha com vector desde a primeira atividade. A gente já está com 2 meses de história, né? Então eu estou dando aqui outras opções se você quiser se aprofundar no uso delas. Tudo bem? A mesma coisa a gente tem, toString de novo aqui. Mas olha que interessante. Como é que é uma venda? Uma venda é mostrar os clientes. Não, isso aqui é a clínica, né? A clínica é eu mostro os clientes, mostro os serviços. Tá aqui, Cadê você, amigo?
Onde é que a gente tá? Vender serviço foi o último, né? Mostrar vendas, é só percorrer as vendas mostrando. Buscar é o quê? Buscar é para procurar um cliente, né? Para procurar um cliente. Olha como fica fácil tendo o método de gerar o texto. O cliente não tem um método para gerar o texto correspondente a ele, que é o cliente mais o animal? Não tem? Então, por exemplo, se eu procurasse na minha estrutura interna animais ou clientes que contêm Wagner. É extremo, a pessoa pode ter um cachorro chamado Wagner. Não conheço nenhum. Mas vamos lá. Olha que interessante. Eu quero a cópia dos clientes que têm o padrão Wagner. Para todos os clientes, pego o cliente, gero o texto correspondente a esse cliente. No texto do cliente vai ter o quê? O cliente e os animais. E aí eu procuro se nesse texto que foi gerado, que contém clientes e animais, eu tenho o padrão. Ou seja, essa substring está em algum momento lá do cliente. Como é que eu gero o cliente? O cliente eu gero colocando nome, CPF, e-mail e colocando o nome e a raça de cada um dos animais. Cada um dos animais eu adiciono no cliente. Percebe como é útil utilizar isso daqui mais do que jogar direto do Cout? Eu posso inclusive fazer uma busca dentro dos elementos. Eu não precisaria, por exemplo, conhecer a estrutura interna do cliente para poder fazer uma busca nos campos. Por exemplo, eu não preciso saber, eu quero fazer uma busca, eu quero saber quem da minha clínica tem e-mail do BOL. Eu não preciso saber que dentro do cliente tem um campo de e-mail. Basta que na descrição do cliente isso daqui saia. Se isso sair na descrição do cliente, o cliente sabe fazer a própria descrição, então na hora que eu fizer a busca, procurando pelas descrições dos clientes, eu vou achar quem tem e-mail do BOL. Então se eu criar um outro campo qualquer no cliente, basta fazer o quê? Alterar esse método. Quando alterar esse método, ele cai na busca da mesma forma. Se por acaso eu criar um novo campo aqui para o cachorro, ó, um novo campozinho para o cachorro, a gente tem animal e a gente poderia ter idade. Vou criar aqui o campo idade para o cachorro. Na hora que eu adicionar a idade para o cachorro, que eu alterar esse método aqui, toString, para adicionar a idade, como o cliente possui cachorros, automaticamente a idade também vai sair na descrição dos clientes, não é verdade? E automaticamente quando eu procurar, sei lá, quando eu procurar os caixas pela idade, isso também vai aparecer na busca. Então, no fundo, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando dividir as responsabilidades. Vocês veem que cada classe ela é autocontida, no sentido de que ela responde por tudo que está relacionado a ela. Você não tem o cliente futricando, mexendo diretamente nos atributos do animal que ele não precisa conhecer, nem da mesma forma a clínica. Então isso permite que eu altere uma classe sem precisar mexer em todas as outras. Ok? Tudo bem. Aqui termina a parte da implementação e aí a gente vai para interface com o usuário. Vocês estão tendo problema na interface com o usuário? Vocês sabem por que isso daqui é difícil, meu povo? Porque isso daqui, uma coisa é você fazer a definição dos elementos, outra coisa é você utilizar os elementos. Então a interface com o usuário, você está criando os cachorros. Em algum momento você vai estar criando esse cachorro. Em algum momento você vai estar inserindo esse cachorro dentro do cliente. Em algum momento você vai estar inserindo esse cliente na clínica. Em algum momento você vai estar utilizando todos esses elementos. Por isso que é difícil. É difícil porque você entra no outro nível, que é não apenas eu sei como as minhas classes funcionam, mas eu sei como interagir com elas. Eu vou estar passando um objeto para um lado, eu vou estar passando um objeto para o outro. Então, normalmente a gente não, assim, nos outros semestres a gente não faz isso.
mas isso daqui é importante. Ou pelo menos dá um nível de maturidade que você só adquire quebrando a cabeça, né? Então vamos lá. A gente tinha feito já com... Eu tinha mostrado já a agenda, não foi? Foi a agenda que eu mostrei. Vamos para cá. Então, quando você for tentar pensar na interface, é mais fácil pensar do macro para o micro. Então, assim, antes de começar a escrever código, você imagine como é que vai ser a interação do usuário com o teu código. E a partir dessa interação do usuário com o teu programa, você começa a escrever o código. Por exemplo, no caso desse da clínica, quais deveriam ser as primeiras opções para o usuário? Vamos imaginar que quem está utilizando isso daqui é aquele atendente que está na frente do computador, né? Então as opções aqui vão ser as opções de interação diretamente com um atendente. É a atendente que cadastra os serviços, né? A gente não tem divisão de responsabilidades. É a atendente que remove os serviços, que cadastra os animais, que cadastra os clientes. Então qual é a primeira coisa que deveria aparecer na tua tela? O menu contendo o quê? As opções. Quais? Então tu vai misturar tudo, cadastrar serviço, cadastrar animal, cadastrar cliente, remover serviço, remover animal, remover cliente, vender e tal. Não, o que é uma aba? O que é o grande contexto? Qual seria a primeira? A gente dividiria isso tudo aqui em quê? Você não pode botar milhares de opções, adicionar, remover animal, mudar nome de animal, mudar nome de cliente, mudar CPF, etc. Tudo bem? A gente começou. O que seriam as opções de clínica? Quais seriam os grupos que você teria? Clientes, vendas. A gente teria um grupo de clientes, Serviços e animais. vendas, serviços e animais. Animal pode estar dentro de cliente. Então a gente, por exemplo, poderia pensar que a gente teria um menu para interagir com serviços, um menu para interagir com os clientes, não é assim? Dentro do menu dos clientes você faria alterar os dados do cliente e inserir ou remover animais desse cliente. E no menu de vendas você ia escolher o cliente, o animal e atrelar um serviço. Então a gente tem a gente já tem de cara aqui uma interface principal que joga o cara ou para o menu ou para a interface de clientes, ou para a interface de serviços, ou para a interface de vendas. Ok? Então de cara a gente podia separar em 3 funções isso daqui. Uma para ficar rodando o menu principal, uma para ficar rodando o menu de clientes, uma para ficar rodando o menu de vendas e uma para ficar rodando o menu de serviço. Então a gente começa lá do principal, ó. Principal. Ok, tá aqui a principal. O que é que a principal dá de opção para a pessoa? Serviços, cliente, extrato seria, por exemplo, para ver as vendas, eu acho. Mostrar a clínica e vender serviço. Que eu estava com preguiça, aí eu coloquei logo de cara. Então, quando vocês acharem esses underlines, é porque eu não quero ter que ficar dizendo assim, vender, digite o nome do serviço, digite o nome do cliente, digite o nome do animal, então eu já coloco tipo a assinatura. Quando o cara quiser vender alguma coisa, ele vai escrever vender, uma tosa, Juan, Priscila. Priscila é o nome de cachorro. Do TV Colosso, era Priscila. Na época de vocês não, eu já mostrei aqui, não foi? Tudo bem? Olha como a interface é razoavelmente simples. Foca aqui, ó. Vou pegar a opção do usuário e eu vou fazer só o seletorzinho, tá vendo? Ó? Se a pessoa escolher os serviços, eu vou para onde? Para a função de serviço, que tem a mesma estrutura dessa daqui. É um monte de opções com um monte de fiéis. Se a pessoa escolheu mostrar,
Então eu vou mostrar a clínica. Se ela escolheu clientes, eu vou para onde? Para a guia dos clientes. Se ela escolheu extrato, eu vou mostrar as vendas. Se ela escolheu vender, eu tento pegar um serviço que tenha esse nome. Depois eu tento pegar um cliente que tenha o segundo parâmetro. Alguns desistiram, bora lá, força de vontade, volta para cá. Eu sei que tem 70% da turma aqui. Vamos lá, tentar. Vender. Vender eu tenho um serviço, um cliente, um animal. O que é que eu tenho que validar? Tenho que validar se esse serviço existe, se esse cliente existe e se esse cliente tem um animal com esse nome. A partir da clínica, eu tento pegar um serviço com o primeiro parâmetro. Está aqui o serviço. Depois eu tento pegar um cliente com o segundo parâmetro. Está aqui o cliente. Depois eu pego o nome do animal. Se o serviço não existir, está vendo aqui, ó, se o serviço for nulo, no PTR significa que o serviço não existe. Não foi assim que a gente colocou lá em cima? Se o serviço não existe, eu dou o continue. O que é que o continue faz? Sai do escopo. O continue volta lá para o while. Ok? É tipo break, né? Só que o break ele sai do while. O continue volta para o topo do while. Ou para o topo do for. Se o cliente não existe, então cliente não existe. Só se o cliente existir é que eu posso fazer o quê? Verificar se o animal existe no cliente. Eu não posso testar se um animal existe sem saber se o cliente existe, senão eu vou ter aqui uma falha provavelmente ele nem vai dar no pointer exception, ou talvez ele dê, não sei. Ou então vai aparecer aquela tela preta com um monte de código doido. Já aconteceu? Né? Um monte de código doido e você pergunta, meu Deus, o que foi o erro aqui? Era muito melhor que tivesse dado erro de compilação, pelo menos eu sabia em qual linha mexer. Se o cliente existe, eu verifico se o animal existe. Se o animal não existe, eu pego o beco. Se o animal existir, aí eu tenho que fazer o quê? Vender o serviço. Vender os serviços recebe o quê? Uma venda. Só que uma venda eu posso construir ela com quais parâmetros? Nome, CPF e animal. E daqui é só ir pulando para cada caso. Por exemplo, serviço. Se eu for lá para o serviço, está aqui o serviço. Vocês estão vendo que é a mesma estrutura? Tem as opções. Se a pessoa quiser adicionar o serviço, eu pego o nome, pego o valor, tento inserir o serviço. Se eu se já tiver um serviço com o mesmo nome, então não posso fazer a inserção do serviço. Você não vai criar esse read string para não criar variável? Só que se eu fizesse isso daqui, ó, read string e read float, se eu fizesse isso daqui sem esses dois caras, eu não tenho garantia nenhuma de que ele vai executar esse antes desse. Entendeu? Eu não posso fazer a garantia de que ele vai primeiro executar esse parâmetro e depois esse parâmetro. Porque depende do compilador. Se ele executar esse parâmetro primeiro, aí vai quebrar meu código. Entendeu? Por isso que você só dá um read por linha. Porque você não sabe qual dos dois ele vai fazer primeiro. Se ele fizer esse primeiro, aí eu vou estar tentando carregar um float, quando na verdade era para ser um string. Então você não tem garantia de ordem de execução nesse caso. Isso depende de como o compilador foi implementado. Por isso que eu fiz assim, ok. Primeiro eu pego o string e depois eu puxo o float. Se o serviço já existe,
Pego o beco. Se não existe, eu vou fazer o quê? Adicionar um serviço. Para adicionar um serviço, eu preciso de um serviço. Como é que eu vou criar um serviço? Criando um serviço com nome e valor. Vamos terminar isso daqui e a gente faz uma negociação. Ah. E se nesse read string ele pedir para você digitar um string? Aí você vai saber o que digitar. No read string, na função read string. Não, tudo bem. Só que eu fiz isso aqui já para eu não ter que ficar escrevendo. Então, por exemplo, quando eu peço adicionar, tá vendo? Eu já estou dizendo que eu quero adicionar e os parâmetros é o quê? Nome e valor. Quando eu peço para remover, eu já peço o nome. Quando eu peço para alterar, eu estou alterando só o valor do serviço. Eu quero alterar a TOSA por um valor de R$500. Então... TOSA tá cara, 500 conto a TOSA. Não é? Aí, queridos, é a mesma estrutura para todos, ó. O módulo do cliente é a mesma coisa. Aqui, ó. Só que, ó, cliente, eu posso adicionar o cliente, remover o cliente e atualizar. Eu acho que eu preferi fazer o cachorro separado, o módulo dos animais. Se for para adicionar o cliente, eu só crio um cliente só com o CPF. Se for para atualizar o cliente, aí eu venho aqui para guia do cliente. Que aí faz a inserção dos cachorrinhos, né? Cachorro, gato, preá, carneiro, etc. É difícil? É difícil. Fazer interface com o usuário é difícil. Porque é um outro conhecimento. É um outro conhecimento. Interação com o usuário é osso. E foi justamente o que caiu no trabalho, né? Que era para entregar lá. Que falava para poder criar um login, para você selecionar entre agendas. E aí eu fiquei tipo, muito confuso. Muito confuso. Porque eu não consegui pensar numa forma de, tipo, se eu botar a agenda tal, como é que ele vai gerar contato só para tal agenda e não para outra. Uhum. É muito confuso. Interface com o usuário é confuso, porque requer uma maturidade, assim, ele vai trabalhar uma maturidade de abstração dos objetos. Por exemplo, bora aqui, ó. Então, pessoal, é a primeira vez que eu tô trabalhando assim, dessa forma, incluindo tudo. No semestre passado a gente fez com testes. Usando os testes, as pessoas, elas... no fundo, a gente precisa de um processo de validação para saber se o nosso código está funcionando. Precisa de um processo de validação. Teve um semestre que eu dava os testes prontos para a galera. Não deu certo. Porque eles pegavam os testes prontos e não entendiam como é que os testes interagiam com o código. Entendeu? Como é que os testes vão testar se meu código funciona? Aí depois eu pedi para eles fazerem os testes. Aí quando eu pedi para fazerem os testes, vocês imaginam a qualidade dos testes que saía, né? E aí, teu código tá funcionando? Tá, testou, testei. Aí quando eu ia ver, teste tudo meia boca. Passando por isso em ADA. Hã? Passando por isso em ADA. Ele já dá os testes prontos. Eu não sei o que está acontecendo. É difícil. Assim, eu tô fazendo esse teste esse semestre, essa aposta com vocês, porque gera, assim, ao mesmo tempo que é complicado, também gera um nível de maturidade que, por exemplo, que eu não conseguia chegar nos outros semestres. Mesmo que seja complicado, eu estou tentando descobrir se com o tempo essa complicação vai passar. Da mesma forma como a linguagem. No começo, tudo na linguagem era muito complicado. Agora a gente tem uns pontos especiais, tipo retornar referências, o uso dos containers, ou algoritmos STL, mas eu acredito que o básico do C++ já foi, ou não? O básico do C++, remoção, parâmetro, pelo menos de forma mais simplificada, os endereços não são assim tão mais absurdos.
Isso. Um código que eu passei do trabalho. Eu não estou tendo um problema de tanto procurar como por stream, que antes estava funcionando, mas eu fui fazendo alterações no código e parou de funcionar. A lógica continua certa. Só que agora, quando é para procurar por stream, ele está imprimindo tudo. E quando é para procurar uma coisa só, ele não está imprimindo nada. Eu já fiz um teste com o colega para ver se ele entra no caso. Tipo assim, se tem uma pessoa cadastrada de Gabriel e eu pesquiso Gabriel, eu fui testar se ele está entrando nesse caso. Ele entra, mas ele não está imprimindo. Eu tenho que olhar. Tenho que olhar. Vamos lá, pessoal. Vamos tomar algumas decisões conjuntas. Quais os próximos passos da disciplina? Meu povo, não, sério. Vamos lá, galera. Não sei. Meu povo, vocês têm que levantar as mãos para o céu e agradecer. Eu estou negociando com vocês e tentando definir os próximos passos. Assim que eu comecei o semestre, eu disse, pessoal, vocês lembram disso? Nossa primeira aula, a gente vai fazer PO, mas não é o PO qualquer. A gente está fazendo PO em quê? C++. Foi a primeira coisa que eu avisei, que a gente ia ter uma sobrecarga por conta da linguagem. Se a gente tivesse com Java, tudo estaria muito mais fluido, porque Java é muito mais fácil. Mas a proposta da disciplina, e a gente conversou no primeiro semestre, eu nunca iludi vocês em relação ao que a gente ia enfrentar. Em algum momento eu iludi vocês? Em nenhum momento. Eu disse, vocês vão ter que estudar a linguagem sozinhos, vocês vão ter que fazer testes sozinhos, vocês vão ter que fazer as atividades em sala. Eu disse desde o comecinho. Então, eu acredito de coração que a gente consegue superar esses problemas. Se você está tentando fazer as atividades, a gente vai superando e aprendendo juntos e a gente consegue. Que dia é hoje? Dia 26. Bora lá. Vou dar algumas opções para vocês, tá certo? Vamos lá. A gente tem várias opções de próximos capítulos. Primeira opção, a gente pode trabalhar. Primeira opção, de noite eu posso ver o sistema de contatos com vocês. De noite a gente pode fazer a primeira modelagem N para N da gente. Tipo assim, ó. N para N seria assim. Lembra do teu... Pronto. Você tem contatos, beleza? Você não tem vários contatos? Você quer agrupar esses contatos em círculos. Tipo, família, trabalho, como se criar grupos de coisas. Então a gente tem o grupo da família, a família tem vários contatos, não é verdade? E o contato pode estar em vários grupos. Aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente implementa o N para N? Ou por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com conta, a gente tem conta conjunta. Uma pessoa pode ter várias contas, só que uma conta pode pertencer a várias pessoas. Ou então aluno disciplina. Uma disciplina tem vários alunos e os alunos estão em várias disciplinas. É isso que a gente chama de N para N. A gente pode ver a herança. O que seria herança? Ou interface? Que é a mesma coisa. Porque assim, por que eu falo herança e interface? Para quem conhece Java, as duas coisas são diferentes. Mas em C++ é a mesma coisa, você não tem interface. Tudo é herança. Tudo é herança. E aí, quais são as cenas dos próximos capítulos? Você decide.
Hoje é dia 26, Enquanto vocês pensam, eu vou fazendo a frequência. Anderson, Carlos Alberto, Cássio, Elton. Meu povo, fale alto para eu não ter que levantar a mão para ver vocês levantar os olhos. Felipe, Fernanda, Francisco. O Helder faltou? Samuel, Gabriel Costa, mas estava aqui. Gabriel da Silva, Gabriel Shoa, Gilberto Bessa, Israel Bessa, Ítalo, Jéssica, Jones, José Maurício, José Matheus. Nossa turma está ficando pequenininha, né? Kevin, Leonardo tá aí, Lucas. Quem tá aqui também? O Lucas, cadê o Lucas aqui? Lucas faltou. Marcos Suel. Matheus Silva. Qual é o que tá aqui? É o Lima? Maurício Cavalcante. Paulo Cardoso. Pedro Alves. Robert de Almeida. Roberto Alexandre, Sávia, segura as pontas aí 1 minuto. E Wesley. Bora lá, meu povo. Se vocês não decidirem, eu decido por vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tive pelo livrinho lá, aquele bem assim, que você recomendou, bem diferente, sei lá. Assim, a gente teria 2 opções menos cruéis. A opção menos cruel que eu imagino seria a gente dar uma passeada na atividade do sistema de contatos que era para vocês tentarem fazer, tentar ajudar o pessoal que não conseguiu fazer a abstração de o que seria ter vários logins, e aí a gente tenta fazer alguns casos simples desse daqui. E esse daqui a gente deixa para a próxima terça-feira. Pode ser? Mas, meu povo, de coração, se você puder não faltar, não falte. Já está tenso o suficiente. Está tenso o suficiente.